A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui para mais um vídeo no canal, para mais uma obra realizada, amém? A gente sabe que existem algumas problemáticas acerca da construção da homossexualidade, né? Há os que acreditam que a criança ela já nasce gay, há os que acreditam que é uma espécie de doença, há os que acreditam que é uma questão de opção, eu escolho e aí em qualquer momento eu posso trazer isso à tona. Mas também há os que acreditam que é uma intervenção maligna, uma intervenção, é uma questão espiritual. Entra na hora certa, no contexto certo, que vai se revelar em qualquer idade, em qualquer tempo, a ser despertado de imediato ou mais tardar. O que importa é que vai revelar. A homossexualidade ela interveio na minha vida de uma forma bastante monstruosa, bastante delicada. Um monstro chamado ser humano soube exatamente como me atrair. Ele me analisou durante anos, conheceu todas as minhas necessidades, o que mais gostava, consequentemente, soube exatamente como trabalhar. E trabalhou. E na tarde de 2005, no retorno para casa, passando de frente a um bar, fui chamado por alguém que tinha idade para ser meu pai, e com conversinhas mansas e com pretexto de não fazer nada demais, conduziu e me levou para o ambiente em que ali se iniciado o meu processo homoafetivo. A princípio, tudo que as trevas queriam, a ideia que ficasse era que foi escolha minha estar ali, ser tocado. O que fica bem claro é que na época eu era criança. Não tenho escolhas. Eu sou levado por alguém que tem mais entendimento que eu. E obviamente que não tinha como chegar ao abuso, porque a meta das trevas era fazer com que tudo fosse natural. Um estupro de imediato iria explodir, iria chegar em mim uma forma negativa e eu ia ver aquela situação como uma forma que não é antinatural. Então, soube exatamente como lidar com todas as questões, todo o preparo foi corretamente. Daí soube só o tocar. Logicamente que para uma criança que gostava de comer doce, R$2 ganhado com tanta facilidade era bom demais. Principalmente naquela época. Só deixar alguém me tocar para ganhar dinheiro, na época onde não tinha pai e mãe para dar, tava bom demais. Era ter demais para ser verdade. Foi nessa proporção que o maligno interveio na minha história. Que através desse início de ciclo tão perfeito, me levou a várias vezes no mesmo propósito, até chegar o dia certo, a hora certa, já amarrado, já viciado ao estupro. E a cena ainda tá vivificada na minha mente. Coisa de filme de horror. Porém, o mais forte que se destaca nessa cena toda foi ser preso ao chão e ter a boca amordaçada com a mão para que os gritos de dores não saíssem. A partir desse estupro, estaria eu ali agora, inserido e consumado na homossexualidade. Sim, foi a partir desse estupro que eu me vi propenso à homossexualidade. E da forma como foi feito, ficou parecendo que eu estava predestinado, como se Deus tivesse escrito aquilo para mim, para acontecer daquela forma. Que era exatamente isso que Deus escolheu para mim. Ser estuprado no chão de um bar, me causando dor e impedido de gritar. E deu certo. Foi exatamente isso que coloquei na minha mente. Agora eu sou uma menina diferente. Fui descoberta. Tenho que fazer tudo que uma menina faz. E fiz. Usei roupas femininas. Me comportei como menina. Andei como menina. Agia como menina. Até os pelos do rosto eu tirava por pince, um por um. Iria ao máximo me inserir nessa nova identidade que o mundo me deu. Fora quem olhasse, via uma depravação. Porque era uma depravação. Mas eu dentro me sentia uma Beyoncé da Bahia. A partir desse estupro, um abismo chamou o outro. Me vi na escravidão do sexo. E cheguei a ficar com tantos homens que eu perdi até o número de tantos. Fiquei pensando, que tipo de Deus é esse que me faz ficar até com líderes religiosos? Pessoas que estavam no altar do Senhor, na madrugada, nos bastidores, era comigo que ficava. Eu era uma pessoa, gente, que pouco que conhecia de Deus já me dava um respaldo para tirar algumas reflexões acerca do que estava acontecendo comigo. Então eu comecei a olhar essa situação de outro ângulo, de outra forma, porque os meus questionamentos não batiam com toda a destreza, com todo o fundamento que existia ao meu redor. A natureza, os animais e aí sim por diante. Então não estava coincidindo o meu comportamento com o restante da natureza. E uma coisa que foi uma chave para mim
para mim ter esse estalar de dedos, foi entender que como é que eu sou uma pessoa que entendo que sou natural, sirvo a seres que supostamente seriam o contrário de Deus, porque esses seres contrários a Deus também me oprimem. Eu não fazia nexo porque que eu servia ao maligno e o maligno me oprimia. Muita coisa foi criando um nó na minha mente, então eu tive que buscar as minhas respostas. O pouco que Deus interveio também, porque nessa época Deus também interveio para com minha alma, eu fui descobrindo que eu estava cego espiritualmente. Eu estava amarrado espiritualmente. Quando eu comecei a perceber que essa vida estava afundando os meus sonhos, porque eu estava impedido de tomar um rumo na minha vida, com medo de morrer, com medo disso, com medo daquilo, ficava preso aos medos que essa vida me trouxe, às opressões que essa vida me trouxe. Será mesmo que é uma coisa natural? Porque se fosse realmente natural, a vida se abriria para mim como abre para algumas pessoas que vivem da forma certa, pensado a questão da Bíblia, da palavra de Deus. Depois começou a vir na minha mente como um bomba. Só que o que eu não estava percebendo é que era Deus já estava despertando o meu espírito. Perdi muita oportunidade por conta da homossexualidade. Alguns sonhos não foram cumpridos por conta da homossexualidade. E hoje isso é verídico quando eu não faço certas coisas porque a sequela da homossexualidade impede mim de fazer isso. Entrar em um relacionamento hoje em dia pra mim é difícil, porque meu último relacionamento estava pautado em cima disso. Da família me perseguir por conta do meu passado. O quão essa vida me fez mal. O quão essa vida prejudicou a minha história. O quão essa vida prejudicou a minha caminhada. Deus me livrou, mas a sequela da homossexualidade tem impedido de eu realizar certas coisas. A homossexualidade, se fosse realmente natural, abria caminhos para mim. Pelo contrário, fechou o caminho, fechou porta para minha vida. O estupro que levou a homossexualidade, que levou a vida decaída, só me trouxe sofrimento. Só me trouxe angústia. Era muitas as vezes que eu ficava oprimido por uma vida que eu não escolhi pra mim, por uma vida que eu não desejei pra mim. Eu era uma criança sadia que buscava viver, mas aí entrou alguém na história e mudou totalmente o rumo dela. É momentâneo todo o sofrimento do homem quando ele pensa em buscar suas verdades. Eu não achei resposta em homem, fui buscar a resposta no próprio Deus. Eu mesmo pedi a confirmação. Eu, na minha incredulidade, pedi ao Senhor sinais de coisas que pra mim eram de suma importância e ele me respondia. Então foi a partir disso que eu fui criando um vínculo com o Senhor a ponto de chegar no momento que eu cheguei, que foi na minha libertação. O estupro, ele causou pra mim muitos danos e danos irreparáveis. Mas o que eu tenho para te dizer é, independente da intervenção que veio sobre sua vida, o Deus de Israel estará aqui, o Pai de Jesus estará aqui para colocar em ordem tudo aquilo que foi começado da forma errada. Há sempre um amparo para o angustiado, há sempre a libertação para aquele que é oprimido, há sempre amor para aquele que não é amado. E eu achei amor, e foi o amor que me conduziu a estar aqui hoje, abrindo meu coração para contar essa história para você e dizer que sim, há sim poder no sangue de Jesus para te libertar, para te livrar das garras do mal. A homossexualidade, ela é uma intervenção maligna. Há mudança para aquele que quer. Para aquele que não quer, sinto muito. Mas para aquele que quer, há esperança para este aflito. Se apega a Jesus, porque o mesmo Deus que trabalhou comigo e que hoje usa da minha história para atrair outras vidas, é o mesmo Deus que pode te usar, que pode pegar da tua história que foi triste, dura, para atrair pessoas para o reino dele. Não há pau torto que Jesus não endireite. Venha para o reino do Senhor, te convido a ler a Bíblia, te convido a buscar a face do Senhor, te convido a você focar em Jesus e não na religião, que é outro instrumento que o diabo tem usado para matar muitas almas, para matar muitos homossexuais. Venha para Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não vai a Deus sem antes passar por Jesus. Leia a Bíblia e Deus abençoe a vida de vocês hoje e eternamente, em nome de Jesus.